Olá pessoal, meu nome é Viviane Souza Castro, Laboratório Microanálises, e hoje eu vou estar conversando com vocês sobre identificação bacteriana do começo ao fim. Nessa aula eu vou estar simulando com vocês a semeadura de uma secreção de ferida. Para a semeadura dessa secreção, nós vamos precisar da secreção previamente coletada através de um swab. Nesse caso foi usado o swab com meio de Stuart. A amostra é coletada através do swab e é acondicionado nesse gelzinho. Vou estar semeando num meio cromogênico, né? Mas geralmente numa situação rotineira nós usaremos outros meios de cultura em conjunto. E aqui a alça bacteriológica estéril e descartável. Então, para esse procedimento, a placa tem que estar já em temperatura ambiente e visivelmente estéril. O swab foi coletado com meio de Stuart, né? Então a amostra está devidamente acondicionada. A alça estéril, né, e embalada. Nós vamos abrir o swab e depositar todo o conteúdo do swab em uma porção do meio. Toda a extensão do swab depositada no meio. No caso de uma secreção de ferida, se faz uma cultura qualitativa, tá? Não é uma cultura quantitativa. Então, nós vamos semear pela técnica de esgotamento. Tá? Vamos abrir a alça. E nessa porção onde foi depositado o conteúdo do swab, nós vamos espalhar todo o material por esse quadrante e vamos esgotar para um segundo quadrante, sempre puxando um pedacinho da parte que foi previamente semeada para uma parte que ainda não foi semeada. Novamente no terceiro quadrante e por último a gente faz uma estria mais larga, tá? E o objetivo é ter colônias isoladas. Prontinho. Feito isso, essa amostra foi acondicionada numa estufa a 35 graus Celsius, que é a temperatura recomendada pelo BRCast, tá? Vou estar falando posteriormente em outros aspectos do BRCast, que é a norma preconizada pelo Ministério da Saúde. Então, essa amostra foi para a estufa a 35 graus Celsius por 24 horas e nós observamos o crescimento dessas colônias verdes. Tá? O meio cromogênico é um meio que facilita bastante a identificação, porque através da cor ele já direciona para qual grupo de bactérias que a gente vai verificar a identificação. Em alguns casos, ele já dá 99% da identificação, né? Em alguns casos, a gente precisa de outros testes adicionais, mas essa primeira leitura do meio cromogênico já facilita muito a identificação do material. É um meio que eu gosto muito de utilizar na rotina. Se você também usa o meio cromogênico, coloca aqui nos comentários como é que é a sua experiência e quem nunca usou, quais os meios que costuma utilizar, tá? Para a gente poder trocar uma ideia. Então, vamos observar como é que foi o crescimento, porque o primeiro passo da identificação bacteriana é verificar a característica da colônia. Tá? Vamos abrir a placa, né? Então, a gente vê colônias grandes, brilhosas e mucoides. Nesse tipo de meio, essa característica de colônia já nos direciona ou para uma Klebsiella, ou para um Enterobacter, ou para um Citrobacter, ou para uma Serrácea, mas nem sempre ela fica nessa cor, né? Geralmente ela fica naquela corzinha mais vermelhinha. Então, após observar essa característica da colônia, a gente vai partir para uns testes bioquímicos, mas a gente já tem esse grupo de bactérias suspeitas.
Esse aqui é o aspecto dessa mesma colônia, né? Dessa mesma bactéria, só que semeada em um agar-sangue. Tá? É a mesma bactéria da placa anterior, só que em outro meio de cultura. E também por outra técnica de semeadura, que nesse caso era uma secreção respiratória, foi feita uma semeadura quantitativa, tá? Mas o intuito aqui foi demonstrar a característica da colônia em outro meio de cultura. Mas até o momento a gente ainda não falou qual é o nome da bactéria, porque a gente vai fazer os testes passo a passo. Nesse vídeo, vou estar demonstrando uma característica dessa colônia. Observando cuidadosamente, a gente vai ver o quanto essa colônia é mucoide, que a gente vai puxando a alça e vai ficando um fio. Tá? Para quem já tem mais habilidade com características de colônia, já está com uma grande suspeita em mente. Se eu estou na dúvida quanto à classificação do GRAM, eu tenho que partir para a coloração através de um esfregaço da colônia em lâmina. Né? A observação da colônia, das características da colônia, já sugerem qual a classificação do GRAM da bactéria. Mas, se não foi possível determinar com certeza, aí tem que partir passo a passo para a coloração. Porque o primeiro estágio da identificação bacteriana é conhecer a classificação pelo método de GRAM. Posteriormente eu vou estar postando uma aula exclusiva de coloração de GRAM, né? Como é um tema bem abrangente, extremamente importante, merece uma aula inteira para falar das características dos corantes e das características bacterianas para determinar a classificação do GRAM. Então, conhecendo a classificação do GRAM, nesse caso, essa colônia mucoide, grande, brilhosa, ela sugere que é uma bactéria gram-negativa. Então, eu já tenho conhecimento da classificação do GRAM. Sendo uma bactéria gram-negativa, eu vou fazer testes bioquímicos para poder chegar na identificação. Eu já tenho aquelas bactérias que dentro da suspeita, e na minha rotina eu costumo utilizar esses 3 tubos. Esses 3 tubos a gente, em conjunto com as características do meio cromogênico, já é possível identificar uma ampla gama de bactérias gram-negativas. Então eu vou estar usando o meio de Mille, que é um meio semissólido. Nesse meio a gente observa 3 testes, que é a motilidade, indol e lisina. Vou estar usando também o caldo arginina e o caldo ornitina. Então, nós vamos semear a colônia nesses 3 tubinhos. Tá? Mais uma vez, fazendo a observação da colônia. A colônia cresceu pura, não tem contaminação. Isso é ótimo, já poder trabalhar com a colônia pura. Meio de Mille, meio semissólido, né? Caldo arginina. E caldo ornitina. Então, vamos pegar a alça bacteriológica. Tocar na colônia isolada, né, com a parte mais fina, porque a gente vai fazer o teste da motilidade. Né? Então, nós vamos introduzir essa alça de maneira reta e precisa até o final do tubo, sem tremer a alça, tá? E apenas uma vez. Está finalizada a semeadura no meio de Mille. Agora vamos fazer no caldo arginina.
e no caldornitina. E vocês podem observar que não é preciso ficar fazendo aquele inóculo carregado, né? Basta tocar a colônia uma vez e passar em todos os tubos. Além da identificação bacteriana, nós também temos que fazer o antibiograma, né, para poder orientar a terapia que o paciente vai seguir. E existem alguns antibióticos que vão contribuir diretamente para confirmar a identificação bacteriana. Essa confirmação se faz através das resistências intrínsecas. Algumas bactérias já carregam algum tipo de resistência natural. E quando a gente observa essa resistência na placa, já também ajuda a confirmar a identificação. Então, esses frascos de antibióticos, eles são guardados todos fechadinhos, tá? Dependendo do uso, se for um uso mais rotineiro, pode ser acondicionado em geladeira, mas se for usado com menos frequência, é melhor guardar congelado. Na hora, os discos têm que estar em temperatura ambiente, podem já estar com a tampinha suspensa, né? E os outros materiais que nós iremos usar é a alça microbiológica, um suave seco estéreo, uma placa de H. Miller-Hinton, um tubo com a escala 0,5 de McFarland e um tubo estéreo com solução fisiológica para a gente poder fazer a suspensão bacteriana. Então, a princípio, né, verificar as condições dos meios de cultura, se está tudo estéreo, tudo direitinho, tudo em temperatura ambiente para se trabalhar. Para fazer o antibiograma, é importante tocar em mais de uma colônia, para que, se já tiver algum clone com resistência, com algum perfil de resistência diferente, a gente poder identificar. Então, já foram selecionadas, né, as colônias. Agora nós vamos fazer a suspensão em solução fisiológica estéreo. E essa solução, essa turvação da solução fisiológica estéreo tem que estar compatível com a turvação da escala 0,5 de McFarland. Tá? Então, a gente tem que comparar a turvação que nós fizemos com essa turvação da escala para a suspensão bacteriana poder ser usada no antibiograma. Então, nós vamos abrir o suave seco estéreo, umedecê-lo nessa suspensão, retirar o excesso na parede e semear por toda a superfície do meio de cultura. Tá? Todas essas padronizações de antibiograma seguindo as recomendações do BRCAST, tá? Que é a norma preconizada pelo Ministério da Saúde. Então, é preconizado que se faça em 3 sentidos o inóculo da suspensão bacteriana no meio de Miller-Hinton. Feita essa parte, nós vamos aguardar alguns minutos, mas não muito, né, para o meio secar. E vamos, posteriormente, depositar os discos de antibiótico. Nesse caso, nós temos um painel de antibiótico padronizado para cada tipo de bactéria, tá? Um outro fator que interfere no tipo de antibiótico utilizado é o material. Então, quando a gente seleciona um antibiótico para usar no antibiograma, a gente leva em consideração qual a bactéria e de qual material que ela foi isolada.
Nesse caso, como eu já sei que é uma bactéria gram-negativa, eu vou estar organizando os discos na placa de maneira que eu possa identificar algum fenótipo de resistência. Então, eu botei o disco de amoxa com clavulanato ali na região central, já nesse intuito de poder observar alguma resistência, algum possível fenótipo de resistência. Porque só olhando a característica da colônia, a gente não tem como saber. Então, os discos estão sendo depositados na placa. Agora foi o disco de cefuroxima. E eu já estou me adiantando, organizando os discos para essa pesquisa desse possível fenótipo de resistência. Amoxa com clavulanato no centro da placa e os discos de cefotaxima, ceftazidima e cefepime próximos ao disco de amoxa com clavulanato. Os outros discos também serão adicionados à placa, respeitando uma distância mínima entre um disco e outro, para que a gente possa observar os halos posteriormente. Agora é depositado o disco de ciprofloxacina. Ertapenem. Uma coisa que vocês vão poder observar que nem todos os fenótipos de resistência serão possíveis de observar nesse primeiro momento, mas acondicionar dessa maneira os discos na placa já ajuda bastante. Foi depositado ertapenem, imipenem e meropenem, que são os carbapenêmicos. A cefoxitina, ela vai ser usada para ajudar na identificação bacteriana, nesse caso. A polimixina B, para bactérias gram-negativas, não é feita em disco, é feita por concentração inibitória mínima, mas nesse caso esse disco está sendo utilizado para auxiliar na identificação bacteriana. E a gentamicina. A técnica utilizada para esse antibiograma é a técnica de Kirby-Bauer, mas existem outras técnicas de antibiograma também. Se vocês tiverem a curiosidade de conhecer, deixe aqui nos comentários, que eu posso preparar uma aula sobre esse assunto. E a placa vai ser colocada na estufa nessa posição. Tem que observar se não caiu nenhum disco, se todos os discos estão aderidos no meio. Então, aqui, as provas bioquímicas que foram semeadas e o disco de antibiograma estão dentro da estufa e a leitura será feita no dia seguinte. Então, após essas 24 horas, nós vamos observar as reações e revelar alguns testes. Eu utilizo, na interpretação dos testes bioquímicos, esse livro, que é o Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica, mas você pode usar algum outro de sua preferência. Vou precisar do reativo de Kovacs para revelar a reação do indol no meio de mili e fazer a leitura do antibiograma. Então, primeiramente, vamos verificar qual tipo de bactéria. O meio de mili está demonstrando para a gente que a bactéria é imóvel, ela não tem motilidade, porque ela só cresceu na porção em que foi semeada.
Vamos adicionar o reativo de Covax para verificar a reação do indol. Duas gotinhas do reativo de Covax. Se a superfície do meio de milho permanecer amarela, significa que o teste de indol é negativo. Se ficar rosa, é indol positivo. Esse permaneceu amarelo, então é indol negativo. O caldo arginina e ornitina mudaram do lilás para amarelo, demonstrando uma reação negativa. Então, a lisina positiva, arginina e ornitina negativa. A cefoxitina está sensível e estou observando as outras resistências encontradas no antibiograma, a princípio para confirmar a identificação da bactéria. Eu vou naquelas bactérias que eu já tinha suspeita pela característica da colônia no meio cromogênico e, levando em consideração todas essas leituras, eu chego na identificação de uma Klebsiella pneumoniae, porque o indol é negativo, a lisina é positiva, arginina e ornitina negativos, motilidade negativa, e ela apresenta resistência intrínseca à ampicilina. E eu observei essa resistência na placa. Então, fechou a identificação de uma Klebsiella pneumoniae. Então, feita a identificação, agora nós vamos fazer as medições do halo para saber se a bactéria é resistente ou sensível aos antimicrobianos. Tá? Então, a gente vai fazer a medição dos halos e, de acordo com o tamanho do halo, a gente vai poder verificar. E a acomodação dos antimicrobianos no meio da placa já me possibilitou a verificação de um fenótipo de resistência, né? Que é a formação desse fenômeno que tem uma zona fantasma, né? Tem gente que chama de rolha de champanhe, de fechadura. Já vou estar falando posteriormente qual tipo de reação é essa. Então, tá feita, né, a leitura do antibiograma. E aqui eu vou estar destacando com vocês, né, quais os antibióticos que me ajudaram na identificação da Klebsiella pneumoniae. A Klebsiella pneumoniae, ela possui resistência intrínseca à ampicilina, tá? Confirmou na placa, bactéria completamente resistente à ampicilina. O dístico de cefoxitina foi usado porque o Enterobacter é uma espécie que também fica um verde, às vezes um pouco azulado, no meio cromogênico. Só que o Enterobacter, eles são resistentes à cefoxitina. Então, ajuda a confirmar a identificação da Klebsiella. E a polimixina também ajuda nessa confirmação, que geralmente as Klebsiellas são sensíveis. A leitura do halo do antibiograma, né? É feita a medição da inibição do crescimento bacteriano. Então, a gente mede de uma ponta a outra o tamanho do halo e nós vamos verificar, através das normas do BRCAST, se o antibiótico é sensível ou resistente àquele determinado antibiótico, tá? Então, nós temos a tabela disponível no site do BRCAST, na parte de documentos. Vocês vão baixar essa tabela de pontos de cortes clínicos. E no caso, a Klebsiella pneumoniae está dentro das Enterobacterales, né? E
nós temos todas as listagens de antibióticos que podem ser usados para esse tipo de bactéria. E no caso, como nós fizemos o método da difusão do disco, o método de Kirby-Bauer, nós vamos usar essa parte da tabela. Então, por exemplo, para um ertapenem ser sensível para uma Enterobacterales, o halo tem que estar maior do que 25 milímetros. Tá? E assim é feito da mesma maneira para os outros antibióticos. Lembrando que na interpretação do BRCast, existem 3 possíveis interpretações: sensível, resistente e o que a gente chamava de intermediário, na verdade, é sensível com o aumento da exposição. Né? O BRCast ele trouxe essa nova interpretação para o que a gente chamava de intermediário. Né? Agora é dito sensível, aumentando a exposição. Nessa placa também foi possível observar a formação desse fenômeno, que é compatível com a produção de uma beta-lactamase de espectro estendido. Tá? Posteriormente, eu vou estar preparando uma aula sobre esse assunto para detalhar mais esse tipo de resistência. E, de maneira resumida, é uma enzima que torna a bactéria resistentes aos antibióticos beta-lactâmicos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixem seu like e muito obrigada.